Solidariedade. Fundação Espírita André Luiz pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, para que possamos fazer aquele ensino, aquele estudo, melhor dizendo, aquele estudo gostoso que fazemos sempre segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, no plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, esse trabalho de utilidade pública, eu diria, da Fundação Espírita André Luiz, de levar o conhecimento, como diz, como está no Evangelho de João, o conhecimento que liberta da verdade. E hoje conosco, nossa querida amiga, nossa irmã, Kátia Pelle. Boa noite, Kátia. Olá, grande satisfação poder estar aqui participando de um estudo que é muito importante, aquele estudo que consola, mas esclarece juntamente, porque o que consola é se esclarecer de certa forma. É isso aí. Nós estávamos aqui antes do bate-papo, antes do programa, antes do bate-papo contigo, né? Que está nos acompanhando, que nos dá alegria, nós estávamos conversando aqui sobre o estudo de hoje, né? E eu estava comentando com a Kátia que ontem nós estávamos estudando notícias históricas, né? E fomos até os fariseus, se não me engano, é isso mesmo, nós fomos até os fariseus, e aí hoje nós iríamos adiante falando dos nossos queridos escribas. Amigos, irmãos, amados. São os escribas. Vamos falar do sinagoga, né? Da onde vem o termo sinagoga. Vamos falar dos saduceus, dos essênios e dos terapeutas, né? Praticamente. Tudo bem para você, Kátia? A gente passar por esse trecho aí? Vamos lá, vamos tentar. Então, vamos aprender todo mundo junto. Vamos lá, vamos conseguir. Com o auxílio da espiritualidade, a gente sempre dá conta. Você que nos acompanha aqui, você sabe que a gente sempre começa esse programa com uma oração. Eu até brinco, viu, Kátia, para entrarmos na conexão Wi-Fi do Cristo, né? É importante que a gente possa fazer uma oração. Você pode fazer essa oração inicial para a gente, Kátia? Claro, com prazer. Vamos lá, então? Com um único desejo de nos unir, de nos entrelaçar com a espiritualidade maior, que eu convido a todos que se fechem para o mundo externo da forma mais tranquila possível e se abra para o mundo interno, que é o real, que é o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, para que a gente possa, como bem disse o nosso querido André, nos conectarmos com essa espiritualidade amiga, a fim de podermos abrir os nossos horizontes, as nossas mentes, os nossos corações, a fim de receber todo o auxílio, o amparo e a inspiração necessária. Nós pedimos humildemente, com muito amor no coração, licença para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, você que chegou agora, nós estaremos dando complemento ao estudo de ontem, né? Nós estamos no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no item 3 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é notícias históricas. Ontem nós falamos dos samaritanos, que vem da Samaria, né? Que é Herodes o Grande, fazia parte, era deste povo samaritano, né? Falamos dos nazarenos, que é da onde teria vindo Cristo. Cristo teria nascido em Nazaré, segundo alguns, ou quer dizer, na verdade, pertencia a uma árvore familiar que era de Nazaré, né? Então, nós falamos ontem aqui também dos nazarenos, nós falamos dos publicanos, que são, mais ou menos o imposto de renda para a pessoa física, né? E também para a pessoa jurídica da época, né, Kátia? E falamos também dos nossos queridos portageiros, que são a alfândega da época, né? Então, por quê? Por que tudo isso é importante? E falamos também dos fariseus, cuja a palavra fariseu vem do hebreu de parush, que significa divisão, separação, que era aquele povo que cuidava, tinha pretensão de cuidar de fato da lei
e que tinha um aspecto de adoração muito exterior, né? Muito místico. Então, adorava parecer que era, quando, na verdade, não era muita coisa, né? E hoje nós vamos continuar. Ontem nós paramos aqui nos fariseus e hoje a gente vai continuar o nosso estudo a partir de sinagoga. É isso, né, Kátia? Você falou dos escribas ontem. Apesar de ser bem curtinho. Não, assim, agora são os escribas, é isso mesmo, você tem razão. Vamos falar dos escribas, aí vamos fazer a sinagoga e assim sucessivamente. E você pode e deve participar desse nosso programa, pode fazê-lo através do 11 24 57 50 11. Eu acho que quem está lá é a Margarete, e a Margarete está lá pronta para receber a sua participação e passar aqui para a Kátia e para eu aqui, para que possamos tratar de alguma questão que você traga pertinente ao tema, né? Ou alguma contribuição que você possa fazer, uma vez que, às vezes, há nas entrelinhas do Evangelho muita informação que eu e a Kátia não alcançamos, você alcança e aí você divide conosco aqui. É o 11 24 57 50 11. Você também pode fazer a sua participação pelo WhatsApp, 11 99 643 3827. Eu vou repetir, 11 99 643 3827. Você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto. Outra forma que você tem de como participar é do facebook.com/TV Mundo Maior. Esse programa ele é exibido em várias plataformas analógicas, ou seja, a antiga TV, rádio, os aplicativos de rádio e da TV que se você não baixou, você precisa baixar, o YouTube e também pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Ali tem a janelinha desse programa. Agora que eu vi, deve estar todo mundo desesperado, dizendo que eu estou só com a cabeça aqui para fora, né? Não tinha visto o meu enquadramento. Agora acho que eu melhoro. E, enfim, você pode deixar sua participação ali no facebook.com/TV Mundo Maior. E agora sim, o meu enquadramento está menos ruim. Aliás, até agora ficou bonitinho, viu? Kátia, vamos começar o nosso estudo da noite, então? Bora lá. Eu gosto de lembrar que a minha visão e a minha observação perante essa parte do Evangelho, ela é puramente de curiosidade. Eu não sou especialista, eu não sou historiadora, eu sou aquela pesquisadora rasa, ok? Aquela que gosta, mas não tem esse cabedal todo e nem formação acadêmica para poder fazer nenhum tipo de análise mais profunda. Então, com certeza nós vamos aprender juntos. E falando dos escribas, que são... Eu não sei para que eles faziam tantas separações de serviçais, de serviços, enfim, sociedade. A gente sempre inventa alguma coisa a mais para que possa encaixar todo mundo para poder auxiliar e crescer juntos. Os escribas, na época, serviam como uma espécie de exército, eram soldados daqueles que iam para cobrar. E além de cobrar, eles também faziam papel de secretários dos cobradores e também dos doutores da lei. Então, os escribas eram mais assim os fiscais dos fiscais, vamos dizer assim, pelo que eu conheço, pelo que eu pude ler até hoje com relação aos escribas. Você tem mais alguma informação aí, André? Não, sim, eu vou ler aqui, né? Vou ler aqui o que o Kardec colocou no item 2 do Evangelho aqui, né, quando ele fala de notícias históricas. É importante. Por que nós estamos passando? Primeiro, assim, é muito importante que todos nós saibamos que contexto político, geográfico, econômico havia naquele momento tão importante da história humana, que é o momento em que o amor se fez carne na Terra, né? Que é quando Cristo nos traz o seu Evangelho. Então, é muito importante porque, vez por outra, há na fala do Cristo, ele pegava duro, por exemplo, com os fariseus, né? Era o que ele mais gostava de pegar mais pesado, era com os fariseus. Mas não tinha só os fariseus, né? Várias vezes ele fala, há no Evangelho a citação dos samaritanos, por exemplo. Ontem nós estávamos falando, né, que os samaritanos eles eram tidos à margem dos judeus, né? Havia um desrespeito grande
por parte dos samaritanos, e ele se vale justamente da figura de alguém que era, entre aspas, desprezado para apresentar uma belíssima parábola, que é a parábola do bom samaritano. Por que nós estamos falando isso tudo? Porque é importante você saber, eu, a Kátia, todos nós, né? Saber que contexto é esse, que grupo era esse, né? A gente lendo aqui esse trecho do Evangelho, Kátia, a gente chega à conclusão de que era quase um partido político, né? Com suas divisões de extrema-direita, extrema-esquerda, esquerda-direita, centro, ou seja, já vai longo o tempo que nós nos unimos sem nos unir, né? Alguma coisa em nós é meio que o norte, entretanto, cada um vai do seu jeito, né? Isso é muito bom quando é feito, né, Kátia? De forma respeitosa, né? Infelizmente, não é o caso. Eu vou ler aqui o trecho do Escribas e aí a gente continua o papo. Vamos lá. Nome dado, a princípio, como disse a Kátia, né, aos secretários dos reis de Judá, né, e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam. Então eram amiguinhos, né? Bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí a envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus, né? Então, os escribas eram muito parecidos, né, Kátia? Pelo que está nos apresentando aqui, o aspecto, a compreensão de lei mosaica que eles tinham era muito parecida com a compreensão de lei mosaica dos fariseus, né? Com a diferença que eles tinham ainda a incumbência de ser os secretários do rei e intendentes do exército dos judeus. É importante, muita gente não sabe disso e acha que o Cristo foi preso por Roma. Na verdade, ele não foi preso por Roma. A primeira prisão se dá pelo exército dos judeus, né? Exatamente. Eles foram até Jesus, tentaram encurralar Jesus de várias maneiras, não conseguindo, porque Jesus é uma pessoa inteligente e além do seu tempo, eles se viram meio que perdidos, mas arrumaram um jeito por detrás, vamos dizer assim, dos panos, para que os romanos colocassem ele preso, né? Por debaixo dos panos, não, por detrás fica mais bonitinho dizer. Ah, ouviu aí? Eu estava cantando mas aqui. Mas eu leio o pensamento. É por debaixo dos panos. É o sinal que o microfone de lapela é bom, hein? Não, André, eu leio o pensamento, pior é isso. Então tá bom, então tá bom. Bom, então é isso, minha gente. Vamos agradecer aqui alguns queridos amigos e irmãos que estão se fazendo presentes aqui por intermédio do WhatsApp, né? Quem está lá é a Margarete mesmo, ela já disse aqui, Margarete no atendimento. Boa noite, estou ligado no Evangelho no Lar com todos os irmãos queridos. Uma boa noite, muita paz. Quem diz é o Geraldo Cucharo, ele que é de Itanhaém. Deus abençoe a todos. Boa noite, equipe do Culto do Evangelho no Lar. É quase isso, plantão do Evangelho no Lar, mas é a mesma coisa, né? Quem manda esse boa noite, querido, é o nosso irmão Ademilton, ele que é lá de Rubim. Você sabe onde é que fica Rubim, Kátia? Nunca ouvi falar. Rubim. Nem eu, mas o Ademilton acabou de nos apresentar. Rubim fica em Minas Gerais. Gente, Minas Gerais não termina nunca, porque eu já ouvi uma centena de lugares que são de Minas Gerais. É impressionante, deve ter um buraco negro em Minas Gerais. É que Minas Gerais é um estado bom demais da conta, só. Por isso, né? É verdade, é verdade. Inúmeros pensadores e líderes propagaram suas ideias, mas Jesus é diferente. Quem nos traz isso é o nosso querido Ademilton. Proclama o perdão, mas sem arrogância. Enfativa a justiça, mas com misericórdia. Ressalta a caridade, mas sem orgulho. Os precursores do Cristo e os que vieram depois, semeando a mensagem do mundo espiritual, deixaram tratados e códigos a serem cumpridos. Jesus é diferente, nada ordenou. Viveu as lições que ensinou e resumiu o roteiro luminoso na exortação inesquecível. Abre aspas aqui, fechando a mensagem dele, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí ele termina a mensagem dele fechando as aspas e todos nós concordamos com você, viu, Ademilton? Assinamos embaixo.
Boa noite. Quem nos dá esse último boa noite aqui no WhatsApp, dos WhatsApps que chegaram até agora, é a Marta Guilherme da Silva, ela que mora na Brasilândia, zona norte de São Paulo, minha terra, onde eu passei a segunda fase da minha infância, nas ruas de terra da Brasilândia, correndo, arrancando o dedo do pé, ralando o joelho. Oh, coisa boa, tempo bom que não volta, né, Kátia? Tempo delicioso, onde eu era muito moleca, só que eu Você tem morei na cara Zona mesmo, viu, Sul. Kátia? Eu sempre fui muito moleca. Eu preferia carrinho de rolemã, bolinha de gude e futebol com os meninos do que boneca com as meninas. Tá bom. Vamos seguir aqui o nosso estudo. Vamos lá, Agora vamos vamos lá. falar de sinagoga, que vem do grego sinagogue, acho que é assim que fala. Assembleia, congregação. Um único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas, é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciães, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras de livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. E aí vem uma anotação interessante que os Espíritos nos trazem, né? Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas, né? Curioso, né, Kátia, que ele não tinha este título de sacerdote. Entretanto, é muito comum a gente ver nos evangelhos as pessoas o chamarem de rabi, né? Rabi, embora ele não era esse sacerdote, né? Mas a sinagoga nada mais era do que o templo principal, e era por isso que durante as festividades, por exemplo, na Páscoa, quando Jesus entra em Jerusalém, na porta do Oriente, sentado em cima de um jumento, fazendo cumprir, acompanhado por uma pequena multidão, cumprindo aquilo que se encontrava no Velho Testamento, que diria que o Messias predito nas Escrituras entraria pelo portão norte, em cima de um jumento, e Jesus cumpre isso numa Páscoa, num período de Páscoa, onde Jerusalém tinha um salto de população que era um negócio absurdo. Eu não sei, não me lembro qual era a população, mas chegava a quase 2 milhões de pessoas e tinha 100 e poucos mil, porque todo mundo ia, todo judeu ia, ou melhor, todo judeu que tinha condições ia a Jerusalém por essas ocasiões festivas, né, Kátia? E não só judeu, viu? Os romanos também iam por curiosidade e também para poder manter a ordem, porque era do interesse deles manter a ordem no local. Então, eles iam para fiscalizar essas idas e vindas do aumento populacional da época das festas. E é interessante, como você mesmo falou, André, Jesus, apesar dele ter um entendimento do ensinamento de outra maneira, ele nunca desrespeitou a religião local, ou como eram a maioria, judeus, né? Ele respeitava e lia e passava a explicação na sinagoga aos sábados da maneira que ele, Jesus, entendia, que é a maneira, vamos dizer assim, mais pura do ensinamento espiritualizado das leis mosaicas, né? É um personagem de uma coragem, né? Quando a gente vê, especialmente esse momento da entrada dele na ocasião da Páscoa, né? É de uma coragem tudo aquilo que ele levou adiante, e ele sabia o tempo inteiro aquilo que se daria. Mas aqui, como vimos aqui, as sinagogas eram os templos, e até hoje ainda são, né, Kátia? Até hoje os nossos irmãos judeus ainda se reúnem para estudar a Torá, né? Que nada mais é do que, se não me engano, 5 livros do Velho Testamento, né? Estes 5 livros
ou a quantidade de livros que compõem a Torá. Você pode entrar no Google lá e pesquisar depois. Eles são estudados, são lidos nestes ambientes onde se professa a fé dos nossos irmãos judeus. Vamos fazer aqui alguns agradecimentos de irmãos e irmãs nossas queridas que nos mandaram recadinhos aqui pelo Facebook agora. A Paloma Souza vai dando seu boa noite, a Elza Anacleto, Hortência Regina dedica paz e luz a todos, assim como a Gislaine Barbosa, que dá o seu boa noite, Fânia da Silva Maia, Liana, ela que fala de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, barbaridade, tchê, deve estar frio lá, hein? Se aqui está frio, lá deve estar um pouquinho mais frio. Um grande beijo a todos os nossos irmãos desse estado maravilhoso do nosso amado Brasil. O nosso Pedrotti, ou Pedrotti Mendes, também está presente, dando seu boa noite a todos os irmãos, muita luz e paz, gratidão. Assim como a Adriana Guiar, o Guedes Júnior, ele que é de Sorocaba, a Nilza Lima e mais um monte de gente boa ligado aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, neste que é o Plantão do Evangelho no Lar. Vamos para os saduceus, Kátia? Bora lá. Saduceus, seita judia, que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Sadoc, que teria sido o fundador, né, desta corrente judaica, né? Não criam na imortalidade nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte, só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga. Não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus, né? Bom, aqui fica muito claro, né, Kátia, que ali era um ninhozinho de cobras, né? Eles eram muito radicais e percebe-se algum tipo de interesse pessoal de poder, né? Na forma como eles se colocavam, na maneira como reagiam e praticamente ultramaterialista, colocando os bens materiais acima de qualquer possibilidade de adoração espiritual. O que é curioso neste caso, né, Kátia, dos saduceus, é como é que poderia ter, dentro de uma religião, alguém que só acreditava em Deus, né? É uma coisa meio... Eu até hoje não consegui entender muito essa cabeça que tinha os saduceus, né? Porque no meu entendimento, se você... Eu costumo brincar, eu tenho um amigo que é ateu, né? Tenho alguns amigos ateus, Kátia. E é uma das melhores pessoas que eu conheci. Uma das melhores pessoas que eu conheci. E eu brinco com ele, digo assim, James, eu não entendo por que você é ateu. E é tão gente boa. Porque sendo ateu, se eu fosse ateu, eu ia ser um fanfarrão, sei lá, boa coisa eu não ia ser. Então, eu preciso bastante da religião, né? Estes caras, eles seguiam livros de religião, né? As escrituras, nada mais eram do que isso. Entretanto, acreditavam que tudo acaba com a matéria, né? Não parece uma coisa meio maluca, Kátia? Um contrassenso? Parece um contrassenso, mas são as limitações, né? Não querer ver o além, não querer interpretar a possibilidade de haver uma responsabilidade do depois, né? Então, vamos parar por aqui. O que importa é você fazer o seu melhor aqui e aqui acaba, e ponto final. E eles tinham muito essa ideia, que algumas correntes de algumas religiões hoje ainda seguem assim. Acreditam em Deus, acreditam na possibilidade da pessoa se tornar sempre melhor do que é, porém, morreu, acabou.
Enfim, como diz um amigo meu, cada doido com a sua mania. E vamos nessa aqui. Vamos falar agora dos nossos queridos essênios ou esseus. Também seita judia, fundada cerca do ano 150 antes de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, né? Nós vimos que os saduceus eram extremamente materialistas, contrários aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas outras seitas. Pelo gênero de aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu, né? Então, os espíritos estão trazendo, na verdade, esse texto é do Kardec, né? Ele está nos trazendo esse contexto histórico, neste caso em questão, de quem eram os essênios, né? E o que nós sabemos também, até por visita, quem tiver oportunidade, um dia pode conhecer em Israel as cavernas de Qumran, se não me engano, é assim. Meu sonho, um dia eu ainda vou. Ah, vai sim, vai e vale a pena, viu, Kátia? Eu fui e é de uma energia extraordinária. E lá foram achados alguns manuscritos muito importantes, que são os manuscritos do Mar Morto. Mar Morto, né? É um dos documentos mais antigos do judaísmo, né? E que falam acerca dessa comunidade que tinha uma vida muito era quase que internados, é quase como se fosse um convento, né? Todo mundo vivendo em sociedade ali, não tinha nada que pertencia a um, tudo era dividido irmanamente, mas eles eram castos aqui, não havia o compromisso sexual, então todos eles eram celibatários, né? Era um grupo interessante. Acho que desse grupo todo, né, Kátia, me parece que realmente é aquele que mais influência levou ao cristianismo primitivo, né? Pois é, esses achados, né, lá em Qumran, é muito importante para a gente conhecer um pouquinho desses radicais, porque eles eram tidos como um povo radical, os essênios, né? Porque eles não concordavam muito com o estilo de vida dos judeus, porque o estilo de vida não era adequado com os ensinamentos que existiam na Torá. Então, eles meio que se afastaram, criaram vamos dizer assim, uma população, umas pessoas que concordavam com essas ideias de celibatário, de ter mais suavidade na vida, de ser espiritualista, inclusive acreditavam na imortalidade da alma, só que não se sabe muito mais sobre eles. E também não se tem nenhum datado, nem mesmo com esses achados lá de Qumran, de que Jesus teria estado com eles ainda, né? Porque ainda estão pesquisando, estão buscando novos, dentro das próprias escrituras achadas, novos dados com relação a isso. Ainda não acharam, mas é muito mais suave, sutil o ensinamento e a vivência deles do que os demais, os fariseus, os saduceus, os próprios judeus, né? Os essênios, eles praticavam mais
vamos dizer assim, a igualdade, a fraternidade entre eles. Que fique bem claro, porque eles eram tidos como radicais por não aceitar de maneira alguma nem as leis, nem os impostos, e, portanto, não pagavam os impostos, e por isso é que eles foram para lá, para mais próximo do Mar Morto, em Qumran, como chamaram, aonde fazia 50 graus, porque a temperatura da época, um pouco antes de Jesus e até hoje, não mudou muito, não. Então, assim, dizem que faz 50 graus na sombra, e é um local muito árido. Como alguém pode querer montar uma cidade num lugar desse? Pessoas que não eram muito concordantes com as leis da época precisaram se afastar para constituir a sua comunidade. Foi assim que se deu com os essênios. Inclusive, essa comunidade específica, né, essa principal, onde acharam os manuscritos do Mar Morto, como diz o nome, Mar Morto. O Mar Morto é ali próximo, né? Eles escolheram ficar num lugar onde sequer dava para pescar, porque o Mar Morto, a quantidade de sal que tem, sempre teve ali, nunca permitiu vida ali, pois né? Mas era mesmo a galera que resolveu ficar longe da sociedade, né? Se isolar e falar, não, deixa... Do que eles viviam, do que eles comiam. Acho que só castas, né? Tipo, alguma coisa assim, tipo amêndoas, amendoins, nozes. E olhe lá, porque nem fruta, nem verdura, absolutamente se plantava nada, ou ainda não se planta nada naquele lugar. Como é que eles sobreviveram, não sei. Pois é. Aliás, fazendo um apêndice aqui, né? Fazendo uma aspas muito grande, tem um livro que eu li, viu, Kátia? Não sei se você teve a oportunidade de ler. Chama O Homem que Virou Deus. Né? Quem escreveu esse livro é um historiador estadunidense, chama Gerhard Messadier. Né? E esse cara é interessante que ele é ateu. Né? Mas o que ele fez? Ele ficou encantado com a história do Cristo, mas do Cristo homem, não do Cristo divino, uma vez que ele é ateu. Né? E ele foi e debruçou-se a estudar a cultura judia, a época, todo o contexto político, econômico, geográfico daquela região, e também os manuscritos do Mar Morto, e não só, o Evangelho de Tomé. E por que também o importante o Evangelho de Tomé? Porque a gente sabe que a igreja ela alterou muitas vezes os textos sagrados, né? Que são os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, carta de Pedro, enfim, todo o Novo Testamento foi alterado. Só que em 1947, encontraram o Evangelho de Tomé, que é um texto mais ou menos contemporâneo ao texto dos principais evangelistas, só que foi um texto que ficou escondido, ninguém alterou ele. Né? E lá nós encontramos muitas das passagens que existem em outros evangelhos, são encontrados ali. Inclusive, Kátia, tem uma passagem do Evangelho de Tomé que é o Evangelho adoro, que? É o Evangelho que o pessoal fala? Eu conheço como Evangelho de Tomé. Não sei se é o Evangelho do quê. É isso mesmo. Eu conheço como Evangelho de Tomé, mas tem uma passagem lá que em João nós encontramos: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu já disse isso aqui algumas vezes. E aí, quando a primeira vez que eu vi isso, era menino ainda, estudando no colégio de freira, eu vi: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu pensava assim, bom, já conheci a verdade, Jesus. A verdade é Jesus, né? Então, mas eu não me libertei, né? Não senti que eu estou livre. E aí, em Tomé, tem um complemento que eu acho extraordinário. Não é nessas palavras, mas é nesse contexto, tá, gente? Conhecereis a verdade, e a verdade vai mexer com você, e você vai sofrer, e aí você se liberta. E é uma realidade, né? Porque quando a gente conhece essa verdade, tudo aquilo que nós somos passa por uma grande transformação, e transformação no estágio que nós nos encontramos gera sofrimento, não é, Kátia?
Pois é, você sabe que você falou uma coisa muito importante, conhecer a verdade, o que é a verdade, qual é a verdade, né? A verdade, o Espiritismo veio atualizar a fala de Jesus, que Jesus veio atualizar a fala de Sócrates e Platão. Isso nós vamos ver com o estudo nas próximas aulas, nos próximos encontros. Amanhã, né? Mas, exatamente, é muito interessante porque a verdade nada mais é do que conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente faz isso, a gente desperta em nós todas as leis divinas que nós temos em nossa consciência. Quando a gente desperta isso através da vontade e com lucidez, você passa a viver elas, a vivenciar elas, e aí você sofre, porque você sabe o que é certo e o que é errado, e teme fazer o errado. Você fala, vou dar só uma tentadinha aqui, vamos ver se vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo, e aí sofre, mete a cabeça aí na parede, e até fala assim, chega, deu por hoje, daqui para frente eu vou fazer direito. É isso aí. Mas olha, a Kátia, ela tá dando spoiler, viu? Porque essa é o estudo de amanhã, ela tá antecipando as coisas aqui, tá? Mas tá valendo, Kátia, tá super valendo. Desculpa, gente. Imagina, a gente se empolga, né? Imagina, muito bom. E aí, muita gente que está aqui hoje, talvez não esteja amanhã, e o texto é muito mais longo. E é muito legal, né, Kátia? Porque nesse desenvolvimento da introdução do Kardec, ele tem condições de nos apresentar como que esta sociedade que se fundamentou a partir de uma árvore judaico-cristã bebe todas essas influências de outras culturas, inclusive da cultura helena, que é aquilo que a gente vai tratar amanhã, né? Por isso que o cristianismo é esse grande barato, porque bebe de tudo quanto é cultura, né? Vamos lá, os nossos queridos terapeutas agora. Do grego, terapeutai, formado de terapeuem. Acho que é assim que lê, gente. Servir significa servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, ou seja, eles não ficavam em Israel, ficavam um pouquinho distantes em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como estes últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação, também celibatários, voltados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíram uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem tais ou fossem judeus, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. E aí também, Kátia, quando a gente, às vezes, nós como cristãos, a gente pode cometer, por exemplo, se enganar e achar que a clausura é uma coisa que foi criada pela Igreja Católica, né? Porque nós sabemos que tem as carmelitas, a própria ordem da Madre Teresa era uma ordem de enclausuradas, né? Mas a gente vê claramente aqui, por esses grupos todos sem exceção, a gente vê hoje todos os religiosos, todos os políticos, né? Quase que uma prova da reencarnação, né? Não se criou esta visão de um cristianismo contemplativo a partir de um nada. Veio a partir de uma evolução, inclusive, que já se dava pelos terapeutas e pelos essênios, que muito provavelmente beberam isso de outra cultura anterior também, né, Kátia? A gente costuma falar, né, André, que o Brasil é uma miscelânea de povos e culturas. Aí a gente já começa a ver que todo o país é uma miscelânea de povos e culturas, porque o próprio judaísmo tinha várias, vamos dizer assim, ramificações.
quando nasceu o cristianismo, esse cristianismo nasceu justamente por apanhar um pouco disso, um pouco daquilo, mexer naquele caldo e formar o que tentaram constituir o que nós conhecemos hoje, o cristianismo, trazendo juntamente com a palavra de Jesus os ensinamentos que Jesus tentava passar, que eram da Torá, só que mais puramente, só que atualizado, só que com a visão espiritual, né? Então, o cristianismo nada mais foi do que esse assentamento de ideias, a junção de outras, para que pudesse de tal maneira também contemplar uns e outros, para que não ferissem ninguém. Isso eu acho muito interessante. E quando a gente estuda essas ramificações, não só do judaísmo, mas do espectro político da época, uma vez que religião e política naquela época tinha uma ligação muito forte, né? Roma estava preocupado com a grana. A única preocupação de Roma era com a grana, né? Roma não se metia nas crenças judaicas. Ela não tomava partido com saduceus, nazarenos, terapeutas. Para eles, entrando dinheiro, entrando o recolhimento de impostos, era tudo que importava, né? Mas esses grupos, como disse a Kátia aqui, todos eles influenciaram bastante, a tal ponto que a gente vê após a partida de Jesus, né, quando se estabelece a comunidade cristã de Jerusalém, dirigida por Tiago, irmão de Jesus, né? Lá no Evangelho nós estudamos e foi muito claro a descrição de Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, que a própria comunidade cristã primitiva de Jerusalém estava começando a se parecer com os fariseus, né? Então, assim, no uso das roupas até, tanto é que precisou Paulo e outros tantos fazer uma correção de curso ali. E isso é absolutamente natural, né, Kátia? A gente bebe dessas culturas, né? Não tem jeito, nós somos influenciáveis a partir do momento que nós aprendemos através da observação do objeto, né? É o externo fazendo a sua parte, não tem como não ser influenciado. Só que depois de observar, de analisar e até mesmo experimentar, a gente precisa aprender a fazer a observação do é bom, não é bom, é coerente, não é coerente, coisa que ainda poucas pessoas conseguem, né, André? A gente tem que ser bem honesto, até mesmo a gente. Eu, por exemplo, muitas vezes acho que estou agindo 100%, quando vou ver, não é nem 10% do que deveria, mas a gente vai ali se amoldando, se observando, se analisando e crescendo juntamente com esse, vamos dizer assim, arsenal de ensinamento que esses outros vieram antes da gente e deixaram para a gente. Vamos atualizando. O próprio Espiritismo fez isso com os ensinamentos do Cristo. Atualizou, ou seja, desenvolveu, levou mais a fundo as palavras de Jesus, dizendo, olha, Jesus quis dizer isso, isso e isso. Está lá, límpido como a fonte. Nós é que precisamos mudar a nossa lente e, vamos dizer assim, permitir observar e analisar sobre outro prisma, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, gente, vamos agradecendo aqui. Estamos chegando no final do nosso programa. Nosso querido Carlos Lima, de Igaraçu, no Pernambuco, sempre ligado aqui na programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Érica Lopes, Eliette Miranda, Lúcia Magalhães, Priscila Munk. Deixa eu ver se é isso mesmo. Priscila Munk Simões, Terezinha Rodrigues, que é de São Paulo, capital. Dilene Silva, Maria Goretti, Dalva Burgo Arvani, Iraíde Tanimura, Lia Márcia de Carvalho, Maria Esther Naveira Maceiras, todos eles muito queridos, mandando mensagens aqui o que delícia, só aquece, né? Os nossos corações, né, Kátia? É tão bom ver esse povo junto com a gente, né?
É sempre muito enriquecedor, e esse chega mais faz com que a gente tenha mais força para manter isso e ir além, né? Estudar, se esclarecer, entender contextos históricos é muito importante para que a gente possa avançar de maneira mais segura e correta. É isso aí. Olha, a nossa querida Zezete Freitas, ela que era de Toledo, nos mandou um WhatsApp muito gentil aqui, dando seu boa noite. O Jean Jorge, que é de Paramirim, que fica na Bahia também, mandou sua luz e harmonização a todos, né? A Lúcia Vasconcelos, ela que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Esse programa é pílula de conscientização para todos nós. Na verdade, minha querida Lúcia Vasconcelos, de Natal, no Rio Grande do Norte, toda a Fundação Espírita André Luiz e o trabalho que faz através da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, e não só, porque são muitos departamentos, é um trabalho realmente de muita paz, muito amor, muita seriedade. Então é esse trabalho que nós precisamos reconhecer, né? Esse trabalho como um todo, que é feito com muita gente boa, muitos funcionários, muitos colaboradores, muitos prestadores de serviços, muitos voluntários, enfim, é um time enorme de gente trabalhando para levar essa mensagem consoladora à maior quantidade de pessoas. E caso você possa ser um patrocinador desta obra de amor, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. É só dar uma ligadinha lá no 11 2458 3214, lá que a Karen, a Viviane, a Simone, mais uma equipe enorme de nossas irmãs e irmãos vão atender você muito bem lá no 11 2458 3214. Você também pode tirar informações, você pode se tornar um sócio, auxiliando com uma quantia que esteja à sua altura mensalmente, ou esporadicamente com uma doação espontânea, né? Você pode ter informações sobre isso através do WhatsApp 11 97261 0272, 11 97261 0272, ou você pode acessar feal.colabore.org. FEAL é de Fundação Espírita André Luiz. feal.colabore.org. Se o bolso estiver curto, não der para ajudar, aí você nos inclua nas nossas preces para a gente não fazer nenhuma grande bobagem com esta ferramenta extraordinária que o Cristo colocou sob as nossas responsabilidades. Minha querida Kátia Pelle, meus queridos irmãos e irmãs, vamos lá à nossa vibração de encerramento, que nós já estamos no final do programa de hoje. Então, nós vamos fazer aquele convite para que você possa cerrar os seus olhos, caso possa e caso queira. Encerrando os seus olhos, é possível perceber a presença amiga do irmão espiritual que vem cear esse pão evangélico conosco. Este irmão querido que conhece a cada um de nós, que sabe das nossas lutas, dos nossos medos, dos nossos dramas, mas sobretudo da centelha divina que anima cada um de nós e que há de nos impulsionar a seguirmos adiante, felizes, trabalhadores da seara do Mestre. E este irmão querido, ele vem ter conosco e nos ajuda na higienização psíquica, no hálito mental da nossa residência, para que em nossas casas possamos encontrar um pouso seguro para a nossa indumentária física e ambiente de aprendizado para nós, espíritos eternos. Vamos pedindo à espiritualidade amiga e a Jesus, nosso Mestre, que possa envolver os nossos irmãos e irmãs que coabitam conosco, que eles também recebam essa paz, este amor. E vamos também nos lembrando nesse instante, cada um de nós podemos endereçar as melhores vibrações de amor a nossos irmãos que estão em sofrimento. Cada um de nós sabe ali de um irmão, de uma irmã que está passando por um momento difícil na vida. Vamos envolvendo este irmão, esta irmã, com vibrações de amor, de saúde, de paz. Que o Divino Mestre, o Divino Psicólogo, possa atender às necessidades desses irmãos.
por fim, como fazemos todas as noites, reconhecidos e gratos pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde, nós enviamos a eles as melhores vibrações para que encontrem todo o arsenal de amor para levarem adiante a belíssima profissão que escolheram, especialmente num momento como esse que estamos vivendo, onde podem minimizar as dores dos nossos irmãos de caminhada. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para o encerramento desse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Kátia, querida, boa noite para você, muito obrigado. Adorei o visual, hein? Ficou bonita. Muito obrigada, André. Adorei o convite. Foi sensacional. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para todos. Muito obrigado a você que teve paciência de nos aguentar aqui, perto de 50 minutos aqui. Volte e estuda lá, porque é importante, tem muita coisa, vale a pena ir no Google, ir no Wikipédia, enfim, fuçar isso tudo para a gente saber de onde que veio essa nossa fé, essa nossa visão de mundo. Beijo no coração e a gente volta amanhã com mais um Plantão do Evangelho do Lar. Beijo! Você acompanhou Plantão do Evangelho